Olá, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora. Hoje, dia 10 de dezembro, estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. E no programa de hoje você vai ver, nós vamos falar sobre o balcão de renegociação eletrônico de dívidas fiscais. Começa hoje. Você vai ver também que a campanha Natal dos Correios entrega os presentes nas escolas públicas a partir desta segunda-feira. No estúdio, o assunto são os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos falar também sobre o lançamento do Prêmio Magno Cruz de Direitos Humanos. No esporte, vamos falar da vitória do Maranhão Atlético Clube diante do Pinheiro no primeiro jogo da decisão da Copa FMF. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Já já Silva Alves vai falar de segurança e os bandidos atacaram novamente uma agência bancária aqui no estado. Dessa vez o Bradesco, na cidade de Arame. Os detalhes daqui a pouco com Silva Alves aqui no nosso Bom Dia. Para você que nos acompanha em todo o estado, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Aqui na capital, na madrugada, chuva. Ontem à noite também. O tempo amanheceu nublado nesta manhã de segunda-feira. E assim que começa essa semana, uma ótima semana para você que nos acompanha aí na região dos Cocais, em Caxias. Aos amigos de Imperatriz, já Luiz Carlos Lima atualiza você com as principais notícias da região tocantina. São 7 horas e 1 minuto, 7h01. Bom dia, está só começando. E olha, a partir de hoje o parcelamento... nós vamos falar sobre, a partir de hoje, as escolas públicas começam a receber presentes da campanha Papai Noel. Daqui a pouquinho tem informações sobre isso, mas a gente começa o Bom Dia de hoje falando sobre o balcão de renegociação de dívidas. Nós vamos trazer agora ao vivo o repórter Hugo Viegas, que tem mais detalhes para nós sobre esse balcão, que acontece inclusive no Tribunal de Justiça, um dos locais. O lançamento acontece aqui onde está o Hugo, que é o Fórum Desembargador Sarney Costa. Hugo, boa semana para você, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando, uma ótima semana para todos nós. E a gente começa a semana, Adalberto, com essa ótima oportunidade para quem está com dívidas aí com a Fazenda Pública Estadual, dívidas de água, por exemplo, ICMS, também IPVA. Vai ter essa oportunidade a partir de hoje, a partir de daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. Aqui em São Luís, Adalberto, por exemplo, são 3 pontos. Um deles é aqui o fórum onde nós estamos, o Fórum Desembargador Sarney Costa. Outro ponto é aqui do ladinho, aqui mesmo na avenida, aqui no Calhau, aqui na Fazenda Pública Estadual. E outro ponto é lá no Fórum, no Tribunal de Justiça do Maranhão, que fica ali na Praça Pedro II. Lembrando, Adalberto, que vai poder participar desse primeiro balcão de negociação de dívidas quem teve a dívida ajuizada até a data da publicação aí dessa medida provisória, que foi assinada pelo governador Flávio Dino no dia 30 de novembro. Então essas pessoas que tiveram as suas dívidas ajuizadas até essa data vão poder participar aí desse primeiro balcão de negociação de dívidas, que, como eu disse, começa daqui a pouquinho às 9 da manhã. Aqui em São Luís são esses 3 pontos, mas tem pontos de atendimento em todos os municípios maranhenses, além da pessoa poder fazer a negociação, poder participar de todo esse processo pela internet. Então está aí uma ótima oportunidade, Adalberto, para quem tem dívidas com a Fazenda Estadual, como por exemplo, como eu disse, dívidas com a CAEMA, contas de água, além de PVA e também ICMS e outras dívidas aí com o Estado, Adalberto. Obrigado, Hugo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com mais detalhes girando aqui pela cidade. São 7 horas e mais 4 minutos, 7h04. E olha, o policiamento foi reforçado nesse final de ano em um dos pontos mais movimentados aqui da cidade, hein? E para fazer esse policiamento, houve uma mudança na forma de realizar, no transporte, né, utilizado para fazer esse policiamento, para dar mais agilidade, inclusive, nos atendimentos. Você vai saber qual agora nessa reportagem. Quem pratica atividade física ou vem aproveitar as belezas da Avenida Litorânea já percebeu. Desde o começo do mês, o policiamento por aqui está reforçado. Além das equipes já implantadas há bastante tempo, o Batalhão de Polícia Militar de Turismo está atuando agora também de bicicleta. A ideia é dar mais mobilidade às ações e aproximar ainda mais a polícia da população. E os resultados já começaram a aparecer. A quantidade de apreensões de drogas, de boletim de ocorrências confeccionados por
uso e suspeita de tráfico de droga aqui aumentou consideravelmente, justamente por causa dessa mobilidade que a bicicleta tem. E a população tem nos dado esse retorno. O comandante do policiamento de bicicleta explica ainda que os trabalhos não se limitam à Avenida Litorânea. Há equipes também na Lagoa, Praça Pedro II e Espigão, e o trabalho vai seguir de forma permanente. O policiamento de bicicleta está sendo implantado, foi implantado a partir do dia 1º, por coincidência no final do ano, mas por questões meramente administrativas. Não tem nada a ver com aquela história de dizer vai ter esse policiamento só porque está no período festivo, final de ano, período natalino. Não é só isso. É o policiamento implantado e não é só aqui na Litorânea. Tem vários outros locais. Quem frequenta os pontos turísticos da capital aprovou a iniciativa. Uma ótima ideia, com certeza. Precisa realmente? Precisa, é preciso segurança nas praias, na cidade, em todo lugar, né? Uma ótima ideia. Isso traz mais segurança, né, para quem está trafegando por aqui, passeando. Eu acho uma ótima ideia, concordo, aprovo. Importante, né? A segurança da população, da comunidade. Acho que uma das medidas muito importantes. É preciso não só aqui, como em todas as regiões da capital. Vamos continuar falando de segurança, agora com a participação do Silvan Alves. Silvan está chegando aqui para falar para a gente sobre o assunto. É claro que a gente vai começar falando sobre esse ataque a mais uma agência aqui no estado, o ataque por parte dos bandidos em relação aos bancos. Agora foi no Bradesco de Arame. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O ataque aconteceu durante essa madrugada. Os bandidos eram cerca de 8 a 10 indivíduos, estavam em 2 veículos e agiram daquela forma como eles têm agido aí. Inclusive isso chama bastante atenção, a proximidade, não é, com que essas quadrilhas começaram a agir no interior do estado, talvez até em função, são imagens que foram gravadas lá por moradores, a agência lá é a agência do Bradesco, não é? Onde eles colocaram explosivo e além disso eles também pegaram várias pessoas como reféns. Essas pessoas, apesar do pânico que elas passaram, elas foram libertadas logo depois, aí pelos integrantes aí da quadrilha. A polícia está lá, já tem uma equipe do COSAR também, daqui a pouco deve estar baseando também um helicóptero, que é da base mais próxima, que é a Imperatriz, né, para fazer buscas na área, busca na região, com o objetivo de localizar os integrantes aí dessa quadrilha. Muito sintomático. Qual foi o horário, Silvan? Esse horário foi aproximadamente 1h30, 2 horas da manhã, quando eles começaram aí nesse ataque, né, fazendo aquelas ações que eles fazem dentro das cidades, atirando para todo lado e pegando as pessoas, colocando pendurada no capô, na janela dos veículos, utilizando essas pessoas como escudo humano. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Não se tem notícia de que alguém tenha sido ferido. Eles levaram o dinheiro do caixa eletrônico e também chegaram a explodir o cofre da agência, não é? Convém ressaltar que nós tivemos um ataque recente lá de Bacabal, que a polícia já prendeu uma parte da quadrilha, recuperou grande parte do dinheiro que foi roubado, e lá em Humberto Campos, que foi agora essa semana passada, onde os bandidos não teriam conseguido explodir o cofre, mas também atiraram na DPE, atiraram na delegacia, atiraram na companhia da polícia militar. E agora essa madrugada lá na cidade de Arame. Esse é um período do ano, Alberto, muito crítico, propenso à questão de fuga nas unidades prisionais, a esse tipo de ações, não é? Não só aqui, né? Estava vendo no Pará, por exemplo, dezenas de ações aconteceram esse mês. Semana passada, lá em Belém, no interior do Ceará, 5 pessoas morreram, não é? 5 pessoas inocentes que foram usadas como escudo humano por esses bandidos, acabaram morrendo. O modo de agir é o mesmo, né, Silvio? A gente vê em frente à agência várias pessoas ali de mão dadas, quer dizer, os reféns. E os reféns. Na hora de sair do carro, a mesma coisa, escudo humano na saída, não é? Essas quadrilhas, elas operam todas da mesma forma, independente da região, independente do estado, independente da localização, não é? Faz sentido a preocupação do futuro governo federal, com esse combate a essas organizações criminosas. Talvez daí seja um grande passo, com mais investimentos na polícia, ações integradas, não é, entre as polícias do Brasil
Brasil, uma funcionalidade maior para a Polícia Federal, né, que é uma polícia muito mais bem estruturada em termos de tecnologia para enfrentar essas quadrilhas que estão cada vez mais audaciosas. Silvão, vamos falar de outro assunto, que um preso fugiu de uma ambulância e acabou sendo preso lá em foi novamente recapturado lá em Cururupu. Exatamente. O Luiz Carlos Pinto, a suspeita inclusive de que ele tenha assassinado um policial militar lá em Belém, né? Esse Luiz Carlos Pinto, ele assaltou um posto de combustível lá na cidade de Bacuri, o posto São Sebastião. Lá, no momento do assalto, apareceu lá uma pessoa que não foi identificada, atirou nele, ele foi baleado, foi colocado na ambulância para ser removido lá para a cidade de Pinheiro, e no trajeto ele acabou conseguindo fugir. Ele fugiu de dentro da ambulância e já estava voltando lá para o Pará, dentro de um ônibus, que a polícia foi avisada lá em Cururupu, a polícia de Serrano, Cururupu, fizeram barreira e acabaram conseguindo recapturar o Luiz Carlos Pinto, né, que já estava autuado em flagrante, e agora, hoje, vão fazer contato com a polícia lá do Pará para saber do envolvimento, confirmar ou não esse envolvimento dele com a morte desse policial lá em Belém. A gente tem inclusive a imagem dele aqui, vamos ver? Isso, Vamos dar uma olhada aqui? Apareceu então a imagem dele, olha só, tá aqui, ó. Exatamente. Luiz Carlos Jesus Pinto da Silva. Isso, exatamente, é isso aí. Pode estar envolvido, inclusive, em outros assaltos ali na região da Baixada, né, por ser um indivíduo de outro estado. Ele, pela proximidade, vinha para cá, cometia crimes e provavelmente voltava de novo lá para o Pará, e ida, né, como fazia lá no Pará, como pode estar envolvido na morte desse policial militar, e voltava para cá, para o Maranhão. Obrigado, Silvão. Boa semana para você. Boa semana a você e boa semana a todos. Tá aí o nosso Silvão Alves, são 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Confira agora o nosso giro de notícias. O Ministério Público do Maranhão denunciou à Justiça Solange Maria Costa Braga, que chicoteou o carroceiro de 63 anos, Olegário Castro. O caso aconteceu no retorno do São Francisco, em São Luís. Ela vai responder por lesão corporal, maus tratos e discriminação ao idoso. Solange é presidente do Instituto de Proteção dos Animais e foi flagrada agredindo o idoso, alegando que ele tinha maltratado um jumento. Após uma discussão, ela pega o chicote e começa a agredi-lo. A partir de hoje, a Receita Federal abre consulta para o 7º lote do Imposto de Renda para a Pessoa Física 2018. Mais de 151 mil contribuintes vão receber créditos no dia 17 de dezembro. A previsão é de que sejam pagos 319 milhões de reais. Segundo a Secretaria da Receita Federal, entre os que vão receber serão 2,7 mil contribuintes idosos acima de 80 anos, 19 mil contribuintes entre 60 e 79 anos e cerca de 3 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 9 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Começa hoje e vai até o dia 28 o prazo para os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis, prestarem as informações à Receita Federal para consolidar o parcelamento na modalidade Demais Débitos, que exclui as dívidas com a Previdência Social. Quem não fizer o procedimento será excluído da renegociação. Quem pediu a renegociação de débitos com a Previdência Social e fez a consolidação em agosto, precisará repetir o procedimento. Nós vamos agora às informações da região Tocantina. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, moradores de pelo menos 2 conjuntos habitacionais aqui de Imperatriz correm o risco de ficar sem o transporte coletivo. O motivo é o acesso que está em péssimas condições. Os ônibus, inclusive os que fazem o transporte dos estudantes, estão deixando as crianças no meio do caminho porque não conseguem completar o percurso. Os conjuntos habitacionais Teotônio Vilela 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues há pouco mais de um ano. E segundo os moradores, os problemas chegaram junto com as mudanças dos primeiros beneficiados. 1 ano e 3 meses depois, o motorista do ônibus escolar deixa as crianças na metade do primeiro conjunto. Os estudantes caminham cerca de 300 metros até chegar no outro conjunto, onde residem. Quando é dia de chuva, rapaz, é um sacrifício, porque o ônibus ele não quer entrar mais aqui dentro. Você está vendo as ruas tão intrapegável aqui. E aí a gente depende muito desse coletivo, né? Tanto nós adultos como as crianças para ir para o colégio. Os moradores dizem que há um mês o prefeito visitou o bairro e disse que em 15 dias uma frente de serviço chegaria para recuperar o trecho que já ficou sem asfalto. Aí passei 15 dias atrás, mas já tem um mês, que com 15 dias ele já está colocando as máquinas aqui para fazer um serviço paliativo, mesmo na principal, porque o ônibus entra
e volta. Era para ele subir e dar o balão lá dentro, ele já está voltando ali. Falaram que ia ter a questão da limpeza, e essa limpeza também então não chegou. Então a gente pede para ele que ele cumpra com o que ele falou para a gente. Tem condições de um carro desse tamanho estar entrando aí. Aí para que o carro entra tem que ter uma obra aí de recuperação das ruas aí de imediato. Nós não obtivemos resposta da Prefeitura sobre a situação mostrada na reportagem. A Companhia Energética do Maranhão criou uma campanha para incentivar os consumidores a substituírem as lâmpadas comuns pelas de LED, que são bem mais econômicas. A meta é trocar 10 mil lâmpadas nesta etapa. Lâmpadas incandescentes ou fluorescentes em troca de lâmpadas de LED totalmente gratuitas, além de uma garantia de economia na conta de luz no final do mês. Essa é a ideia da campanha de troca de lâmpadas por meio do projeto Comunidade Eficiente. Eu espero realmente que diminua mesmo o valor da energia, porque a gente está pagando taxas muito altas, entendeu? A troca é feita pela Companhia Energética do Maranhão e a estimativa é trocar cerca de 10 mil lâmpadas só em Imperatriz. Para se ter uma ideia, a economia quanto iluminação representa de 15% a 25% do valor da sua conta. Mas você sabe que não pode se preocupar apenas com as luzes de sua residência, e sim com os demais eletrônicos e eletrodomésticos. Fazer o teste da geladeira, tem a folha, qualquer papel de folha, Chamex ou outra folha, você coloca entre a geladeira para fazer o teste. Se cair, você tem que trocar a borracha. As lâmpadas fluorescente ou incandescente, a gente está trocando por LED aqui, que são 28% da nossa conta, e a durabilidade delas são de 25 mil horas, então já é uma economia a mais para o cliente. Eram essas as informações, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Luiz. Ótima semana a todos aí, Imperatriz também. Nós vamos para o intervalo. Na volta vamos falar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o lançamento do Prêmio Magno Cruz que acontece hoje, e John Coutrin traz os bastidores da política. Vamos falar sobre o final e da prestação de contas dos candidatos do Tribunal Regional Eleitoral e também da diplomação de Bolsonaro e Mourão no dia de hoje. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão depois do intervalo. Imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, aqui na capital maranhense. São 7 horas e mais 20 minutos, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Foi cancelado no período da manhã o concurso que seria realizado ontem aqui em São Luís, da Advocacia Geral da União. Ele seria realizado no horário da manhã, o repórter Hugo Viegas acompanhou. O concurso da Advocacia Geral da União provocou revolta nos candidatos aqui em São Luís. É que eles não conseguiram realizar as provas no período da manhã. Nós conversamos com duas candidatas que contam melhor como foi esse processo. Veja só. Nós chegamos no horário que tinha que chegar, a prova ia ser 9 horas, horário de Brasília, né, 8 horas aqui pra gente, e nós esperamos e não aconteceu. A gente ficou esperando, entregaram primeiro um caderno, só que em vez de ser o caderno de prova, foi o caderno de resposta. Aí depois que assim, entregamos o caderno errado, porque no lacre veio escrito como se fosse caderno de prova e na hora era caderno de resposta, né? Espera aí. Aí foram ver, foram no aeroporto para buscar o malote com a prova. E nisso deu 10, deu 10 e meia e nada, aí cancelou. Aí depois o coordenador chegou cancelando. Mas isso isso a gente já sabia, porque se a prova é 9 horas, se a gente chegar 9h01, a gente não entra mais. Se a prova era para começar às 9 horas, deu 9h30, 10 horas. Então, ficamos sentados aguardando a hora de fazer a prova. Foi distribuído o cartão de resposta. Eles disseram que era para aguardar. E no momento fomos verificar e era somente o cartão de resposta. Não era a prova. Aí eles avisaram que ninguém seria prejudicado, mas enfim, depois de uma longa espera, todos já ficaram dispersos e começaram já a acessar o celular e saindo da sala de aula já estressado, enfim. Foi uma total falta de respeito com os candidatos. Então, acredito que essa prova deve ser anulada. A organizadora do certame informou que o problema ocorreu também em outras 3 capitais e que os malotes com as provas não vieram para São Luís.
Hugo Viegas para o Bom Dia Maranhão. A empresa responsável pela aplicação das provas pelo concurso é a IDECAM. No horário da tarde, a aplicação da prova foi normal. Aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, eu recebo o secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves, para falar sobre a programação de hoje, data em que será lembrado os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, ao lançamento também de um prêmio de direitos humanos aqui no estado. Eu converso com ele sobre esse assunto. Professor, bom dia. Bom dia, Roberto. Professor, vamos começar falando sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse marco na história da humanidade, né, aqui naquele período logo após a Segunda Guerra Mundial, aquele comprometimento, inclusive do ponto de vista formal, dos líderes mundiais. Roberto, é sempre bom a gente lembrar que em 1948 o mundo saía da Segunda Guerra Mundial marcado profundamente por duas situações: o Holocausto do povo judeu e dos inimigos do partido nazista, e ao mesmo tempo as bombas, as explosões no Japão. Essas duas situações colocaram a humanidade diante de dois dilemas, diante da sua própria brutalidade e diante do próprio extermínio da espécie humana. É exatamente nesse momento que as nações se reúnem e estabelecem uma declaração conjunta que era de preservar o essencial, que era a dignidade humana, e estabelecer um conjunto de direitos políticos, sociais, econômicos que fossem observados e que fossem metas dos diferentes países que compunham o sistema das Nações Unidas. E nesse sentido, então, pela primeira vez na história da humanidade, se estabelece um marco legal, um marco referencial para a proteção dos direitos universais dos seres humanos. Professor, agora como é que você observa essa data, mais do que nunca deve ser lembrada e refletida em tempos difíceis que vivemos, né? Quer dizer, há inclusive um discurso aí no sentido de desqualificar a própria necessidade da defesa dos direitos humanos. Nós vemos um momento hoje no Brasil e no mundo que é de criminalização dos direitos humanos, que é de avanço de partidos e governo de extrema direita e, ao mesmo tempo, de retrocessos do ponto de vista da efetivação dos direitos humanos. Nunca se tornou tão necessário hoje, na história da humanidade, a defesa dos direitos humanos. E para um país como o nosso, que é um país majoritariamente formado por cristãos, formado por uma grande diversidade, é sempre bom lembrar que uma das principais fontes dos direitos humanos é exatamente a mensagem de Jesus Cristo. Quando pergunto a ele qual era o maior mandamento, Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, e não existe mandamento maior. Ao dizer isso, Jesus Cristo não separa o amor de Deus do amor ao próximo. E essa é uma questão fundamental, porque as diferentes religiões, elas lançaram as bases exatamente do que viria a ser em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como as grandes revoluções, como a Revolução Francesa, a independência norte-americana e outros movimentos em escala planetária, como a Constituição mexicana, que vão estabelecer novos parâmetros de direito na humanidade. Me parece que exatamente nesse momento em que se promove uma cultura de ódio, uma cultura contra os direitos humanos, nós precisamos promover uma cultura de amor à justiça, de amor aos direitos humanos. Nós estamos falando disso no campo global, e aí a gente pode citar como exemplo o próprio presidente Trump, quando fala da necessidade de uso da força militar para impedir a entrada, por exemplo, de imigrantes, o fortalecimento das fronteiras, o comportamento de várias nações no sentido de, inclusive, não receber esses imigrantes, mas de tentar cada vez se fechar, digamos assim, no seu mundo, não é? Qual o efeito disso, professor, no momento em que a declaração completa 70 anos? Eu diria que nós vemos essa situação em duas escalas, uma escala global e uma escala micro. De um lado, há um fechamento dos países à solidariedade internacional, que é uma das questões que está expressa na Declaração Universal, que faz parte da cultura de vários países, inclusive os Estados Unidos foi um país formado por migrantes. É sempre importante lembrar isso. E por outro lado também, quando nós vemos para dentro dos países, para dentro das cidades, cada vez mais as pessoas se fechando em seus condomínios voltadas para si mesmo. Esse fechamento das pessoas, esse fechamento dos países, ele faz parte de uma dinâmica mundial hoje, que é de retrocesso de direito, que é de avanço de concepções de extrema direita, de fechamento ao outro, e me parece exatamente nesse momento é que nós precisamos enfrentar e promover um amplo diálogo na sociedade que envolva os mais diferentes setores sobre a afirmação dos direitos. Porque se vamos observar no nosso país, por exemplo, que é o país marcado pela escravidão, pela nossa origem colonial e escravocrata, como é que nós vamos desenvolver o país sem incluir a população negra
no acesso a direito, no acesso às universidades, a sistema de saúde, sistema de emprego. Quer dizer, essas são questões fundamentais para poder pensar o país como projeto de nação, de um ponto de vista democrático e de um ponto de vista inclusivo. É evidente que o senhor tem comentado, falado sobre os avanços do Estado do Maranhão nos últimos anos nessa área de direitos humanos. Mas eu queria que você falasse sobre pontos fundamentais que justificam, inclusive, essa avaliação. A primeira questão que eu considero fundamental do ponto de vista das políticas de direitos humanos no Maranhão é que direitos humanos hoje é uma política de governo, não é uma ação só de uma secretaria. É sempre bom lembrar que quando nós estamos lidando com os direitos humanos, nós estamos lidando com o direito ao acesso à saúde, o acesso à educação, o direito de participação da vida pública. E nesse sentido, o governo do Estado do Maranhão adotou um programa de enfrentamento à pobreza e uma das principais decisões do governador Flávio Dino foi a reorganização do sistema de agricultura familiar. E vinculado a essa ação de enfrentamento da extrema pobreza, nós temos um conjunto de ações voltadas, como na área da educação, como o projeto Escola Digna, a regionalização das medidas de média complexidade da saúde e ampliação das medidas de alta complexidade, toda a ação na área de infraestrutura para garantir a mobilidade, o direito de ir e vir e, mais ainda, tirar municípios do isolamento. Nós tínhamos municípios do Maranhão que ficavam completamente isolados no período do inverno. Mas se nós considerarmos essas questões também, é importante observar tudo que foi desenvolvido no sistema prisional para que não se repetisse as mesmas situações que aconteceram no governo Rosiana, ou então a efetivação dos programas de proteção à vida. Hoje o Maranhão conta com os 3 programas de proteção à vida, que é o programa de proteção às crianças e adolescentes ameaçadas de morte, às vítimas e testemunhas ameaçadas de morte e aos defensores de direitos humanos ameaçados de morte. Mais ainda, eu destacaria, por exemplo, as ações do orçamento participativo, que é garantir o direito do cidadão, da cidadã de participar da gestão pública, ou mesmo os programas de combate à violência no campo e na cidade, com redução clara de índice de violência em conflitos de terra. Esses são exemplos importantes do ponto de vista da efetivação dos direitos humanos no Maranhão, que tem um foco no enfrentamento da extrema pobreza, representado aqui pelo Plano Mais DH. Hoje haverá o lançamento do Prêmio de Direitos Humanos Magno Cruz. Eu queria que o senhor falasse sobre essa figura, inclusive, emblemática aqui no Estado. Ele foi presidente do Centro de Cultura Negra, enfim. Eu, inclusive, visitando Alcântara, ouvi um líder lá ligado aos movimentos sociais dizendo assim: um dia a minha vida mudou, eu ouvi Magno Cruz. Quer dizer, a força que tinha, a mobilização que tinha Magno, a força que tinha e a prática que tinha, né? Hoje nós estamos celebrando os 70 anos e nós do Maranhão estamos nos unindo a essa mobilização internacional de celebração de 70 anos, de defesa dos direitos humanos, e vamos lançar hoje o Prêmio Magno Cruz. O Prêmio Magno Cruz tem como objetivo destacar trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, destacar boas práticas em direitos humanos no Estado do Maranhão, tanto daquelas boas práticas da sociedade civil, como daquelas boas práticas desenvolvidas por instituições do Estado. Magno Cruz, uma referência importante na efetivação dos direitos humanos no Maranhão, teve uma participação bastante ampla, tanto do ponto de vista da ação dele, de defesa do direito do povo negro, como é o caso do CCN, e ao mesmo tempo de projetos que estão vinculados à conquista do movimento quilombola no Estado do Maranhão, a participação ativa dele na sociedade maranhense de direitos humanos. Como sindicalista, teve um papel destacado à frente dos sindicatos humanitários, da Central Única dos Trabalhadores, tendo um papel importante na defesa da CAEMA como patrimônio público do povo do Maranhão. Nesse sentido, o Magno reúne todas as condições para ser uma referência importante, para se construir uma referência importante, um exemplo de vida, de dedicação, de trajetória de vida dedicada à defesa dos direitos humanos no nosso Estado. Secretário, confirme o local e o horário do evento hoje. Hoje nós iremos celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma sessão solene no auditório do Palácio Henrique de la Roque, que fica no retorno Jaracati, Calhau, e todas as pessoas estão convidadas para participar desse momento, que é celebrar um momento importante da história da humanidade. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nesta segunda-feira. Olha, foi encerrado nesse fim de semana um dos festejos mais tradicionais do estado, o festejo de Nossa Senhora da Conceição. A Praça Maria Aragão ficou pequena para tanta gente. Tudo para acompanhar a missa e procissão de encerramento do festejo em homenagem a Nossa Senhora da Conceição em São Luís. Pessoas de todas as idades, famílias inteiras que vieram pagar promessas e pedir novas graças. Mas o sentimento era o mesmo.
É um momento de graça, é um momento de paz, é um momento de amor, é um momento em que nós católicos nos reunimos e fortalecemos ainda a nossa fé, ainda mais. Em primeiro lugar, Cristo e abaixo dele a Virgem Maria. Minha vida, a vida dos meus filhos. Hoje meu filho está fazendo 54 anos. Nasceu dia da Senhora da Conceição. Para a gente é muito importante. Isso transforma a união do pessoal todo. É uma união geral. O tema esse ano perguntou como merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Um trecho bíblico para incentivar ainda mais a reflexão dos fiéis. A missa foi celebrada pelo arcebispo de São Luís. Dom José Belisário destacou a importância da participação de todos. É um momento muito importante na vida da Arquidiocese de São Luís e especificamente na vida de várias paróquias da Arquidiocese. No caso aqui, nós estamos concluindo a festa da Imaculada Conceição do Santuário de Monte Castelo. As homenagens a Nossa Senhora da Conceição na capital maranhense fazem parte de uma tradição antiga que teria começado em 1804. A participação do povo foi intensa e ao mesmo tempo você via a alegria daqueles que trabalham nisso, né, que pertencem à paróquia, a disposição de ir fazer, acompanhar essa visita, rezar junto. E hoje, aliás, toda a novena bem preparada, bem participada e hoje vem selar. Todo mundo, bem bonito agora, bem bonito. Vamos agora à participação de John Coutrin, especialista em política, que participa aqui do nosso Bom Dia. John, um ótimo dia, boa semana para você. Boa semana, Adalberto, boa semana a todos. John, vamos começar falando sobre esse prazo aí do Tribunal Regional Eleitoral, analisando essa semana a prestação de contas dos candidatos, enfim, extremamente importante. É importante, Adalberto, a prestação de contas dos candidatos que serão analisadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Esse prazo, Adalberto, vai até o dia 18 deste mês, ou seja, estamos praticamente na última semana em que o Tribunal Regional Eleitoral apreciará, julgará as contas dos candidatos nas eleições deste ano. É claro que é importante para o candidato ser diplomado, tomar posse, ele precisa que suas contas sejam aprovadas. E, por enquanto, apenas 10% das contas dos candidatos nas eleições deste ano no Maranhão foram analisadas e apreciadas. 10%. Nós temos aí, então, 8 dias para que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão continue e finalize a análise dessas contas para que, então, esses candidatos aí eleitos possam ser finalmente diplomados e também tomem posse a partir do mês de janeiro do ano que vem. João, vamos falar sobre um assunto, porque o Maranhão ganhou destaque nacional numa reportagem, inclusive do jornal o Globo, sendo o estado com mais homenagens a autoridades vivas. Aliás, esse é um hábito que se tinha aqui durante muito tempo, histórico, né? Principalmente nomes de políticos, né? Em especial em logradouros públicos, quer dizer, mesmo hoje há uma lei que não permite, mas enfim, houve essa reportagem. Eu queria que você falasse sobre esse dado, esse levantamento aí nacional. Exatamente, foi um dado aí feito pelo Ministério da Educação, pelo Censo Escolar, e aí analisou, Adalberto, em relação aos estados brasileiros aí, de escolas principalmente, escolas que têm nome de pessoas vivas, que dão nome a essas pessoas vivas nessas escolas. No Maranhão, claro, mais uma vez foi destaque. Importante lembrar que no passado, mais de 100 escolas do Maranhão tinham o nome de uma determinada família, de um nome determinado político. Hoje ainda continua, só que, como você falou, destacou no começo, Adalberto, houve uma lei estadual decretada pelo governador Flávio Dino em 2016 que proibia homenagem a pessoas vivas, nome de pessoas vivas em escolas. Apesar disso, desses nomes terem saído dessas escolas estaduais, as escolas municipais continuaram com o nome de pessoas vivas. Por exemplo, várias escolas ainda hoje no Maranhão têm o nome do ex-senador José Sarney e da ex-governadora Rosana Sarney. Além, claro, de um outro senador também que dá nome a essas escolas. Então, foi feito esse levantamento e o Maranhão continua aí na dianteira em relação a essa lei que é desrespeitada. Infelizmente, ainda há muitos prefeitos que preferem aí fazer gestos, que preferem aí fazer homenagens
a pessoas vivas, dando nome a elas, a logradouros públicos, o que é inviabilizado, o que é proibido por essa lei. É claro que, Adalberto, se as pessoas tiverem já falecido, tudo bem, mas enquanto estão vivas, até pouco tempo o Maranhão era conhecido como a Sarneilândia, porque praticamente todos os nomes de logradouros públicos aqui eram de determinada família. Isso diminuiu, mas ainda continua, e foi destaque, claro, nessa reportagem do jornal o Globo, em que aponta, apesar dessa lei estadual que proíbe, mas ainda há um número muito grande dessas escolas aí, desses logradouros públicos, com esses nomes de pessoas vivas, que, claro, nós não somos contra, Adalberto, é necessário que se faça as homenagens, mas também, acima de tudo, respeite o que diz a Constituição, o que diz as leis, o que diz a lei máxima do nosso país, do Estado, claro, também já é uma lei estadual. Portanto, é necessária a fiscalização, até porque, vale lembrar que até pouco tempo, órgãos da Justiça aqui no Estado do Maranhão tinham o nome de determinados políticos. Foi tirado, inclusive o Tribunal de Contas do Estado foi tirado o nome de uma determinada política por conta disso, por conta de infringir a lei, o que rege aí a Constituição. Diogo Coutrinho, está tudo pronto hoje para a diplomação do Bolsonaro, do Mourão? Tudo pronto, Adalberto. Hoje é diplomação, não é posse, é diplomação, a partir das 16 horas, no Tribunal Superior Eleitoral de Brasília. A posse do Jair Bolsonaro e do vice Mourão. A diplomação serve o seguinte: a diplomação é quando o candidato tem as contas dele aprovadas e ele está apto a assumir o cargo a partir de janeiro, no caso o Bolsonaro, ou seja, então essa diplomação servirá para isso. Ela será conduzida pela ministra Rosa Weber, ela conduzirá toda essa sessão, o Bolsonaro estará presente, serão cerca de 700 convidados, uma parte desses convidados ficará lá no auditório principal, no pleno, aliás, e o restante ficará em outras duas partes, dois compartimentos ali do TSE. O Bolsonaro estará presente, junto com Mourão, familiares, pessoas ali, ministros, futuros ministros, aliás, do seu governo, e é claro, além disso, depois da diplomação já vai ser dada início à segunda etapa da transição. Importante lembrar, Adalberto, que o Bolsonaro já finalizou a indicação dos seus 22 ministros. O último ministro foi o ministro do Meio Ambiente, divulgado no final de semana, portanto, completa-se aí a sua equipe ministerial. E o Bolsonaro agora parte para a segunda etapa, que é a etapa de escolha daqueles cargos de segundo e terceiro escalão, ou seja, já que a parte principal de cima já está toda formada. O Bolsonaro agora parte também para a articulação política. O Onyx Lorenzoni, inclusive, já deu entrevista ontem. Ele falava o seguinte, dessa nova relação, Adalberto, que eles terão com a classe política. Ele disse que o toma lá da cá não mais acontecerá no governo Bolsonaro, e eles também, o governo Bolsonaro, não dará pressão nos deputados para votarem as pautas a favor. Eles discutirão, formarão um conselho político, formado por ex-deputados e ex-senadores. Eles conversarão com essas bancadas temáticas, conversarão com os líderes de partido, conversarão com os deputados, no sentido aí de afinar, alinhar as votações. A primeira votação importante, segundo o Onyx, que ele deu entrevista, será a reforma da Previdência. Ele que diz que é importante fazer isso e por isso ele continua recebendo nessa semana, Adalberto, deputados de 5 partidos, entre eles o PSB, o Democratas, o PP, todos eles serão recebidos essa semana pelo Bolsonaro, no sentido aí de que ele forme uma base, porque para aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos na Câmara e mais de 50 votos no Senado. Portanto, ele quer colocar logo porque o governo Bolsonaro avalia que a Previdência hoje no país, ela causa um déficit de mais de 40 milhões por ano. E é necessário, então, que se agilize, se vote logo como pauta principal para que haja, então, um dinamismo e a organização das finanças públicas, até para que, a partir de 2020, o governo tenha condições de investir no país. É claro que ele vai arrumar casa nesse primeiro ano, vai colocar as pautas bombas para passarem ali no Congresso e só depois disso ele começará então a implementar aquilo que ele projetou na sua campanha, as promessas de campanha no sentido aí de alavancar a economia do país. Diogo Coutrinho, agora o último nome anunciado aí para o Ministério de Bolsonaro está sendo questionado aí, entre outras coisas, por ser um delegado,
Há, inclusive, postos estratégicos estão sendo ocupados, inclusive, por pessoas ligadas à área de segurança. É o governo mais militar, digamos assim, da história civil democrática do país. Mas, enfim, deixando isso de lado, tem um outro aspecto que é, primeiro, fazia parte do PSDB, que há pouco tempo era criticado pelo próprio Bolsonaro. Né? Foi secretário do Alckmin lá em São Paulo e considerado um dos piores secretários de meio ambiente da história de São Paulo. E, fora isso, é réu também lá em São Paulo, responde a um processo relacionado, inclusive, ao tempo em que ele estava à frente da pasta do meio ambiente lá no estado de São Paulo. Está bastante criticado. Exatamente. E, além disso, Adalberto, outro problema, grande problema para o Bolsonaro é explicar aquele assessor dele, acho que foi a pauta da semana, o que mais sangrou o pré-governo dele foi essa pauta agora, que envolve o ex-motorista de um dos filhos do Bolsonaro, que teria aí, Adalberto, recebido 1,2 milhões de reais e transferido em cheque nominal 24 mil para a esposa do Bolsonaro. Além disso, outros 7 assessores envolvidos nesse escândalo e até o momento, Adalberto, nenhum membro da família do Bolsonaro, nem o presidente, nem o filho, soube explicar o que realmente aconteceu. Até agora eles vieram à imprensa e não disseram nada, colocando a culpa somente no ex-assessor, que inclusive foi flagrado, reportagem do Globo, flagrado em churrascos, vários churrascos, festas, ao lado do Bolsonaro, da família Bolsonaro. Outro escândalo que ele tem que explicar para a população brasileira. O Moro até agora também não se manifestou sobre isso. Né? O Moro fugiu da pergunta dos jornalistas em relação a esse caso, não se pronunciou até agora, e o Moro já entra com o governo com várias denúncias de corrupção, várias denúncias envolvendo, claro, a própria família Bolsonaro. Então é necessário que haja explicações e o Bolsonaro precisa contornar essa situação e não ficar jogando a culpa para um e para outro. Obrigado, João. Ótima semana. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Vamos para o intervalo, a gente volta já falando de esporte, porque o Maranhão Atlético Clube venceu a primeira partida na Copa FMF em cima da equipe do Pinheiro, mas nada está decidido. A competição está em aberto ainda, o jogo da volta é lá em Pinheiro, com apoio da torcida pinheirense, inclusive. E nós vamos falar sobre a entrega dos presentes da campanha de Natal dos Correios. Começa hoje, portanto, a entrega começa nesta segunda-feira. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão, são 7h44. Imagens ao vivo já, olha aí, ó, para você ter um gostinho aí da campanha, alguns dos presentes arrecadados nessa campanha de Natal dos Correios. Voltamos já, depois do intervalo, com o Bom Dia Maranhão. São 7h48, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui para todo o estado pela TV Difusora. Vamos conferir como é que fica o tempo hoje aqui na capital maranhense, no interior do estado, vamos lá? Vamos para a previsão do tempo, então vem comigo, a gente começa com São Luís do Maranhão. Hoje aqui em São Luís há o tempo nublado, as chuvas ocasionais podem acontecer a qualquer momento aqui na capital maranhense, a mínima de 24, a máxima é de 34 graus aqui na capital do estado. Lá em Imperatriz não é diferente, aliás, você percebe aqui pela imagem, inclusive, que todo o estado vai estar assim, né? Tempo nublado, parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas a qualquer momento durante o dia todo. Lá em Imperatriz a mínima é de 22, a máxima é de 31 graus. Caxias vai esquentar um pouquinho mais, você vê que a temperatura vai caindo em algumas regiões da cidade, vem a chuva, mas o tempo continua ainda abafado. Essa é uma característica, inclusive, desse mês de dezembro, não só aqui no Maranhão, mas em boa parte do Brasil. Lá em Caxias nós temos hoje a mínima de 25, a máxima de 38 graus. Será que o tempo muda em mais 3 cidades do estado? Pouco provável, né? O Laboratório de Meteorologia da UEMA, do NUGEL, Núcleo Geoambiental, informa que lá em Balsas, olha, tempo também nublado, chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia, a mínima é 22, a máxima vai a 30 graus em Balsas. Em Pinheiro, na Baixada Maranhense, a mínima será de 24 e a máxima de 35 graus. Já em Açailândia, a mínima vai ser 24, a máxima 32 graus. Na média, você percebe aí que o estado inteiro na mesma situação, temperaturas elevadas. O dia começa com a temperatura mais baixa, mas aí durante o dia todo vai esquentando aquele abafado que a gente já está acostumado nesse período do ano. O Laboratório de Meteorologia da UEMA informa que nós teremos, portanto, chuvas ocasionais em todo o estado previstas para essa segunda-feira, e assim que a semana começa aqui na capital. Vamos na capital e no interior do estado também. Vamos à tábua de marés? De marés, na madrugada, às 2h34, a primeira maré baixa com meio metro, às 8h41, maré alta, 5,9 metros, em quase 6 metros, às 8h41 da manhã, daqui a pouco. Às 2h47 da tarde, 0,9 metros, maré baixa novamente, e aí às 20h47, 6 metros, maré alta. Você sabe que aqui, o litoral
de São Luís, em especial, tem uma das maiores variações de maré de todo o país, né? São 7 horas e 51 minutos, gente. Agora a gente vai falar de esporte. Vem pra cá, Laércio Júnior, porque segunda-feira é dia de falar de esporte, segunda-feira é dia de falar, inclusive, de Copa FMF. Nós tivemos no final de semana a vitória do Maranhão em cima do Pinheiro, já ali no final, né? Quase que alguns torcedores já nem acreditando que isso podia acontecer, mas enfim. Só que eu falava aqui ainda há pouco, quero que você reforce aqui. Não tem nada decidido não, né? Não tem nada decidido. O Maranhão, na minha opinião, perdeu a possibilidade até de decidir. O Maranhão jogou a reta final da partida, Adalberto, com um jogador a mais. Teve a expulsão do atacante Lentini de Pinheiro e o Pinheiro ficou praticamente batido, se preocupou muito em reclamar da arbitragem. E o Maranhão não foi para cima, segurou mais o resultado, valorizou a vitória por 1-0. Mas confira, o bom jogo, a decisão da Copa FMF. Em jogo, além do título, uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série B e da Série D. E o primeiro capítulo foi ontem no Castelão. O torcedor do Maranhão faz a sua melhor aparição no estádio em 2018. É o coração maquiano querendo vibrar na última competição do estado na temporada. E o Mac atrasa. O Pinheiro participa só da cerimônia de abertura do jogo. O primeiro tempo é equilibrado. Na bola parada, Matheus Rubens cruza e o Anderson cabeceia para fora. No contra-ataque, Ellison quase abre o placar para o PAC. É o que acontece de melhor no jogo na etapa inicial. Já no segundo tempo, o jogo é movimentado. O Maranhão, precisando vencer, vai para cima. O time cria boas oportunidades para abrir o placar. Aparece bem o goleiro Jailson. Só que depois da sequência de ataques e da grande pressão, vem o gol. Kleber Pereira é preciso e abre o placar. 1-0 MAC. Gol de oportunismo do atacante do Maranhão. Logo depois, falta para o MAC. Na cobrança, Lentini coloca a mão na bola. Nova falta e cartão vermelho para o atacante, que já tinha cartão amarelo. Mesmo com um a mais, o MAC prefere valorizar o resultado. No fim, João Vitor ainda é expulso, mas termina assim, MAC 1-0. Graças a Deus a gente desempenhou um belo trabalho. Creio que demos um passo muito importante. Uma vitória, seja com placar elástico ou placar mínimo, vai fazer muita diferença no próximo jogo. Temos que ter a tranquilidade para saber jogar dentro do Costa Rodrigues e buscarmos o nosso objetivo, que é a conquista do título. Primeiro tempo foi nosso e vamos tentar não perder o segundo. Não perdendo o segundo, nós garantimos o título. Mas nada é fácil, está tudo em aberto. Felizmente nós pegamos um gol aí no finalzinho aí, mas só que não é baixar a cabeça não. Não tem mais tempo para treinar mesmo, é descansar o que tem uns dias para descansar, que na quarta-feira já tem a última batalha, que é o último jogo da final. E em nome de Jesus a gente vai poder levantar mais esse caneco aí. Tenho certeza que a torcida vai lotar o estádio e vai apoiar o time e a gente vai se dedicar ao máximo para conseguir sair com a vitória. E o Maranhão leva melhor na primeira final, vitória por 1-0 e agora o time joga pelo empate na próxima quarta-feira para ficar com o título da Copa FMF. Só que o Pinheiro praticamente tem sido imbatível jogando em casa, principalmente quando vale alguma coisa e vai precisar apenas de uma vitória simples. E a expectativa é de mais de 10 mil pessoas. A entrada para curtir a final entre Maranhão e Pinheiro será apenas de 2 quilos de alimentos não perecíveis. O recado está dado aí, vamos acompanhar. O Maranhão vacilou porque não buscou o segundo gol e Pinheiro porque não jogou praticamente no segundo tempo da partida. Outra informação importante para o futebol do Maranhão é a apresentação hoje oficial. Seria na sexta-feira, Sampaio adiou em cima da hora a apresentação oficial coletiva de imprensa que vai acontecer hoje para que o Flávio Araújo oficialmente assuma o comando da equipe do Sampaio Corrêa. Além dele, alguns reforços do time tricolor serão apresentados hoje à tarde no CT do Sampaio Corrêa, lá no Turu. Reforço importante para o Sampaio, chegada do Flávio Araújo, expectativa de um novo ânimo aí para a temporada do ano que vem, apesar de que você já falou que a temporada desse ano foi boa, inclusive conquistando historicamente a Copa do Nordeste, que vem aí mais uma vez com transmissão aqui da Difusora. O lado ruim foi o rebaixamento. O lado ruim, claro, todo mundo já sabe, não vou nem falar desse rebaixamento aí, porque é brincadeira. Vamos lá, são 7 horas e 55 minutos e agora a gente vai falar de uma defesa pessoal que a gente pode considerar esporte, porque tem, na verdade, vários esportistas ligados a essa atividade, né? Inclusive teve técnico, ex-preparador de campeão mundial aqui em São Luís no final de semana para falar sobre o Krav Maga. Confira. Quem disse que quando o assunto é luta, não tem teoria? E a troca de experiências para essa turma teve um caráter ainda mais especial. A conversa foi com o ex-técnico do tetracampeão de boxe, Arcelino Freitas, o Popó, e da Seleção Brasileira de Boxe. E o assunto não poderia ser outro.
Para Ulisses Pereira, luta de alto nível também é ciência. A luta não deixa de ser uma situação de risco, né, no geral, ainda mais quando é uma luta competitiva. Então o que acontece? O que eu oriento todos os profissionais de luta, porque a maioria das vezes nem todos os profissionais de instrutores de luta são professores de educação física, não são fisiologistas, não são fisioterapeutas. Então qual é a ideia? A ideia é chamar para eles, para o lado deles, o profissional da área de cada situação. O grupo, formado por instrutores de Krav Maga e de boxe, logo partiu para a prática. Mas espera aí, qual é a diferença entre as duas modalidades? O boxe ele é um esporte esportivo, questão de competição. E o Krav Maga é defesa pessoal. Falando em grosso modo, é uma luta sem regras, porque é para defesa própria, é para defesa pessoal. E uma dessas ferramentas que casa bem com o Krav Maga é o boxe. E as pessoas pensam, poxa, eu vou treinar uma arte marcial, vai ser difícil. A primeira ilusão que temos é que eu vou praticar uma luta, vou me lesionar, vou me machucar, Não existe isso. É coisa do passado, é mito, entendeu? Isso não existe. E se acabar se machucando é coisa do passado, saber como se defender é o objetivo. Daí também a procura cada vez maior pelas mulheres. Quando você treina o teu corpo, você para de precisar um pouco da força. Começa a utilizar técnica, a estratégia, começa a verificar os ambientes onde você pode ou não pode passar, entendeu? Então essa parte do treino, essa parte do Krav, não visa muito a parte física. Por isso que qualquer pessoa pode treinar, independente de idade. E para a mulher é importante, porque a gente precisa ter essas habilidades que a gente não tem tanta força, né? Krav Maga, e deu para aprender bem, para conversar com o preparador do Popó. O Popó foi um dos grandes pugilistas que tivemos na história do nosso país e também do mundo. O Popó viveu com dois problemas que atrapalharam a carreira dele, que foi a questão da balança e a vida pessoal. Mas no mais, o Popó é um grande exemplo a ser seguido e essa junção, né, auxilia bastante as mulheres nesse momento onde temos uma grande violência acontecendo em todo o país, Adalberto. Vai lembrar que o pessoal aqui da Difusora aderiu aí ao Krav Maga, tá todo mundo treinando, se preparando, defesa pessoal. Vale para a vida toda, né? Vale para a vida toda. E o boxe, ele tem esse detalhe porque o boxe talvez seja a arte marcial mais técnica, né? Até pelas regras que o boxe possui. E isso facilita bastante para que elas possam se livrar de qualquer situação adversa, né? Mas claro, lembrando, essa reação ela tem que acontecer só na mais absoluta segurança que tudo vai dar certo. Isso aí, falar que é uma atividade física também importante, né? Sedentarismo, show sedentarismo. Um abraço, Lécio, até amanhã. Um abraço, Adalberto. Um ótimo dia a todos. A gente encerra a edição de hoje, dessa segunda-feira. Lembrando que hoje são entregues os brinquedos, começam a ser entregues os brinquedos da campanha de Natal do Correio. Por problemas técnicos, não conseguimos trazer mais detalhes para você. Amanhã a gente fala de novo sobre esse assunto, tá bom? Um abraço, até amanhã às 7 da manhã.